No tempo a gente vai fazer uma abordagem epistemológica, né, da ideia da psicopatologia, né, quais são os critérios de saúde e doença vindos de cada escola, né, a importância de ver isso exatamente, a gente vê a problemática que é a psicopatologia em várias épocas e como é que ela se localiza até os dias de hoje, né. Então a gente vai ir nesse primeiro vídeo da psicopatologia, né, antiga até a psicopatologia científica de Pinel, né? Então, basicamente isso, a função dessa aula, né? Então, vem primeiro, né, que em toda época as sociedades, né, ela busca decompor o sofrimento mental em elementos de base, né, para daí tentar compreendê-los, né? Então, a gente tem um tipo de abordagem, né, ou então vários tipos de abordagem em contextos históricos diferentes, dependendo da sociedade, dependendo da cultura, né? Então, é comum que toda cultura ela tenta decompor, ou seja, ela separar os elementos ali do sofrimento psíquico e tentar os entender separadamente ou em conjunto, né? E aí a gente tem que entender e separar primeiro onde vem o termo psicopatologia, né? Psicopatologia, ela é tipo com 3 palavras gregas, psique, né, que quer dizer psiquismo, né, ou psíquico, ou alma, né? Então aí você tem a influência platônica do conceito, né? E ao mesmo tempo pathos, né, que vem da ideia de paixão, né, que vem de excesso, passagem, passividade, sofrimento, assujeitamento, né? Isso é interessante porque todo sujeito, aquele que comparece no consultório, ele tem essa presença, né? Primeiro, né, a ideia de paixão, né? Todo sujeito que está doente, todo sujeito que está sofrimento, ele está no estado de paixão, né? A gente fala patos humanos. E também de ideia de um certo excesso, né? Seja na mania, na depressão, né? Você tem ali um excesso que incomoda a vida do sujeito, né? E ao mesmo tempo uma passividade frente a ele, de certa forma aquele sujeito que nos procura, ele se coloca como objeto das coisas, objeto do mundo, né? Ele é um assujeitado desse sofrimento, né, que fala. E o logos, a ideia de logos, ele vem de dois pontos de vista que eu acho interessante colocar, que é a primeira ideia de lógica, né? Quer dizer que a psicopatologia é um discurso racional sobre o psique, sobre o sofrimento, mas ela também é uma narrativa do conhecimento, né? Ou seja, né, mais tarde a gente vai ver que isso é dividido em 2 tipos de psicopatologia, que a psicopatologia da primeira pessoa, ou seja, uma psicopatologia mais subjetiva, que foca na narrativa do sujeito, né? Então eu posso entender que o passo psíquico é uma narrativa. Quanto mais o sujeito se apropria dessa narrativa, ele cria conhecimento sobre o seu próprio psiquismo, sobre o seu próprio sofrimento, e aí ele sai daquela passividade. Ou pode ser também uma lógica, né? Quer dizer, alguém que fale para ele ali de um ponto de vista científico objetivo sobre o seu conhecimento. Então, a psicopatologia desse início, ela tem essa divisão que é importante, né? Ou o viés da narrativa, né? Aquele que fala do seu próprio sofrimento, ele está falando dentro de um romance, que isso acontece, um romanceamento, ou então um conhecimento mais objetivo, mais frio. Então a gente tem essas 2 perspectivas de psicopatologia, né? E é interessante também, né? A psicopatologia então seria o discurso da paixão, né? A respeito do psiquismo, né? A psique, ela é alada, né? Mas a direção que ela toma é dada pelo pathos, né? Então as paixões, a direção, ela é dada pelo pathos, né? Então, o que a gente pode direcionar de que todo o psiquismo, né, e o discurso do psiquismo é de uma certa posição, de um certo ordenamento, de uma certa relação do sujeito com o outro, de uma relação do sujeito com o pathos, na medida que a ideia de paixões, ela tem um direcionamento, né, para algum laço social, para algum objeto
afetivo, né? Então a gente está aí com essa ideia de ordenador, né? E essa direção afetiva ela está presente no campo da psicologia e no campo de toda a clínica, na medida que o médico ele se direciona dessas paixões, ele se vale dessas paixões na medida que quando se tem ali um contato com o terapeuta, né, uma ligação afetiva com esse terapeuta, algo desse patos é revivido e o sujeito tem condições de criar algo com esse patos, de criar logos, né, de criar um discurso, uma narrativa sobre esse patos, né? Então a gente tem que começar pela ideia da ideia antiga de pré-socrática do sofrimento, né? Então o sofrimento psíquico ali ele seria então um castigo da híbris dos homens, quer dizer, de um mau comportamento dos homens, um mau comportamento dos homens. E aí, em Homero, Atê turva temporariamente a razão, né? Ou seja, uma deusa que turva a razão dos homens. Então aí a gente tem, desde aí, do período pré-socrático, a psique sendo o paixão, a doença psíquica sendo oposto à razão. Então ele seria um período de desrazão, um período de apaixonamento. E é interessante que é o seguinte, né, que a partir daí tem uma ideia de um certo corpo estranho, né, no sujeito, né? E aí o homem ele não é tido como uma loucura, ele não carrega o estigma da loucura porque tem algo dele que é corpo estranho, né? Tipo assim, é como se fosse apossado por um espírito estranho, né? Ele tem um certo estranhamento do seu próprio espírito, um certo estranhamento da sua própria alma, e por isso não poderia dizer que ele é responsável por isso, né? Mais tarde a gente vai ver um discurso um pouco diferente, né? E interessante a terapia, né? E terapia, né? A ideia do tratamento, da intervenção terapêutica seria o pharmakon, né? Na ideia do grego, pharmakon é aquilo que não faz bem nem faz mal, né? É aquilo que está ali do lado do pior e do melhor, né? Mas o lado ali, e é interessante, né? Porque o pharmakon, a ideia de farmácia, que também está associada à esfera de drogas, né? É algo que não faz bem nem faz mal, né? Mas está inserido ali com a tentativa de dar um equilíbrio ao sujeito, né? Como qualquer droga, né? E aí o objetivo da terapia é a reinserção do sujeito no grupo social, né? Interessante. Porque aí a gente tem, então, na idade pré-socrática de que, primeiro, o patos ele é uma desordem no laço social do sujeito, na forma do sujeito fazer laços sociais, quer dizer, um posicionamento do sujeito frente ao outro, né? O sentido da terapia, o movimento da terapia seria, então, a reinserção do sujeito no grupo social, né? Então, não teria outra forma de trabalhar o sujeito, senão se fosse seu laço social com o outro e trabalhar os seus laços sociais que vêm com o outro, né? E ele com Hipócrates, né? Hipócrates ele tinha uma ideia organicista, né, de doença, e ele vai falar que o sujeito humano ele é composto de humores, né? Quer dizer, de substâncias, né? E essas substâncias elas mantinham um equilíbrio entre o próprio corpo e com o ambiente. Quando você tinha uma disfunção desses 4 humores, né, e logo também uma disfunção com esses ambientes, você tinha então uma doença, né? Então, Hipócrates foi o primeiro sujeito a definir a doença orgânica como se fosse uma determinação, uma doença de sofrimento mental, como se fosse um distúrbio orgânico, né? E esse distúrbio orgânico a gente vê até hoje, né? Você tem então diversas abordagens, a gente viu também na história muitas abordagens tentando reduzir o sofrimento psíquico, a disfunção orgânica, a disfunção de humores, disfunção então
de substâncias. Então, você está em influência então, desde Hipócrates, né? E é interessante também que entre essa abordagem, a abordagem hipocrática, né, que visa a normalização, que visa a harmonia do sujeito com o meio, a harmonia do sujeito com suas substâncias corporais, convivia também a ideia de Platão, né? Então, Platão ele tinha um conceito totalmente ideativo sobre o sofrimento, né? E aí ele considerava o psiquismo composta de 3 instâncias, né? Uma racional, né? Que era responsável pela racionalidade, chamada de logos. Outra afetivo-espiritual, né? Ou seja, aquela responsável então, pelos laços sociais, né? Do sujeito, né? E outra ali que seria apetitiva, então seria então mero instinto, né? Mero desejo, né? Então seriam os desejos, né? Então a racionalidade, a afetividade, né? E os desejos do sujeito, né? Então isso então era uma ideia, uma concepção platônica da doença. E quando você tem um desarranjo, um desequilíbrio, seja da racionalidade, seja da afetividade, ou seja da cognição, você tem aí um descontrole, um descompasso, né? Então, em Platão a gente já tem o conceito ideativo de doença mental, né? Então, ali na Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, né, você tem um retrocesso desse pensamento sobre a loucura e coloca, então, a loucura como uma espécie de demônio, né? Então, a gente pode então comparar com a atualidade, né? Porque muitas vezes as pessoas colocam, então, vários tipos de doença mental como se fosse obra do demônio, obra do Satanás, né? Né? Então, de pessoas que mexeram com determinada divindade, né? E aí você tem seu castigo, né? Então, o cristianismo ele colocou essa ideia de doença mental como se fosse um castigo divino, né? A gente vê a depressão ser chamada de falta de Deus, né? Você vê a esquizofrenia falando que é a pessoa que está com demônio, e aí vai, né? Então são ideias presentes até no mundo de hoje, né? E aí, ali na Idade Média, né, Foucault ele vai falar então dos leprosários, né? E ele vai falar o seguinte, de que na Idade Média você tinha aí 2 contextos importantes, né? Você tinha então a chamada Hospital Geral, onde que as pessoas doentes iam para morrer e não para viver, né? Então, por exemplo, se a pessoa estava desenganada na vida, não tinha ninguém para tratar, ela ia para o Hospital Geral. E também a gente tinha a experiência dos leprosários. Os leprosários, né, a lepra na Idade Média era entendida como castigo divino, né? E esse castigo divino era punido numa grande instituição, né? Então você tinha instituições cuidando de leprosos que eram verdadeiras cidades, né? Dentro dos leprosários, né? E a ideia ali era colocar então gente que estava fora ali da norma cristã, né? Que eram os leprosos. Então, a gente tem que entender que nessa época não se tinha também previdência social. Então, muitas viúvas, muitos desempregados, né? Quer dizer, aquele que negava a lógica do capitalista também morava no leprosário, né? Ali você tem outra figura ali, presente no leprosário, que posteriormente a gente vai chamar também, que é a chamada criança retardada, né? Então, aquela criança que tem problemas cognitivos, de debilidade, elas eram, vamos dizer, abandonadas, né? E abandonadas também ficando também no leprosário. Você tinha também muitos bandidos, marginais ali presentes. E você também tinha a figura do louco, né? A figura do louco, que a gente vai ver com Foucault no período clássico, ele era tido como evolução, e ali na Idade Média, né, ele via-se também como uma desrazão, né? Então, são um grupo social muito grande presente, né? E você tem ali a figura do cristão presente, né? Porque você tinha que ter alguém ali cuidando dos leprosos. O que acontece? Aparece então a Previdência Social
E os desempregados, os viúvos, os desenganados, eles começam a ser, né, aquilo ali para de fazer sentido, né? Porque o governo ele começa a acolher a essas pessoas, né? Você também tem aí a figura das crianças abandonadas vindo também para orfanatos. Mas você tinha ali também os marginais, que começa a ter uma instituição própria, né? Que é o presídio, né? E se aparece ali duas figuras, né? Que é a figura dos opiáceos, ou dependente químico, os oligofrêmicos, ou os chamados débeis mentais, o sujeito com idiotia, que se chamava na época dessa forma, ou as crianças chamadas crianças retardadas, entre aspas. Hoje a gente coloca o nome de debilidade intelectual, mas era colocado com esse nome, né? E aí você fica com essas três figuras, né? E o que aparece então? Você tem então uma demanda do rei Luís XVI para que se criasse um hospital psiquiátrico como uma instituição para se cuidar dos loucos. Então é o seguinte, a psiquiatria ela não nasceu como uma ciência, ela nasceu com a demanda social porque a sociedade não sabia o que fazer com um louco, né? O louco era tido como perigoso, né? E isso é interessante, né? Porque aí vai ficar essas figuras, né? Do sujeito opiáceo, do dependente químico, da criança oligofrênica com debilidade intelectual e dos loucos como o padrão da época, né? E as instituições elas deveriam cuidar, né? Então a psiquiatria ela nasce com essa função, né? De cuidar do sujeito louco, né? E aí Pinel então começa a abrir o primeiro hospital psiquiátrico, né? E aí começa a surgir a psiquiatria como uma especialidade médica, né? E aí o problema da psiquiatria como especialidade médica, porque ela, desde que nasceu, ela foi considerada uma submedicina, porque não existia correspondente orgânico para as doenças mentais, né? Então, desde aí, a psiquiatria ela nasceu com uma espécie de submedicina, né? E o psiquiatra é considerado um submédico, né? Para poder ascender a esse status médico, né? Então, você tem então, esse problema de Pinel, né? E aí, Pinel ele vai inventar uma questão muito interessante, que ele vai propor de novo a ideia de paixão, né? E ele vai colocar o seguinte, que a internação psiquiátrica era importante porque a doença mental ela tinha duas causas, que chamavam as causas morais e as causas orgânicas, e que o excesso das paixões do cotidiano, a convivência social do cotidiano, ele tinha uma tendência a adoecer as pessoas, né? Ele já está falando aí de um mundo já capitalista, né? E que era necessário, então, tirar o sujeito dessas paixões violentas para poder apaziguar as paixões. A gente tem em Pinel aí duas concepções já de loucura, que é a concepção orgânica e a concepção ideativa ou concepção moral, né? E fica aí dividido nessa ideia, né? Então, o rigor de Pinel, e esse rigor ele foi transplantado para a medicina, ele vem do papel da clínica, né? Então, Pinel ele trabalhou muito com os chamados ideólogos, né? E os ideólogos eles entenderam o seguinte, de que todo conhecimento ele deve partir da observação, né? E essa observação ela deve ser minuciosa, né? E que deve se catalogar todos os elementos dessa observação. Interessante, né? Porque ali você poderia falar que tinha uma influência do positivismo, entretanto, essa ideia de que deve-se catalogar os elementos da observação para melhor entender o fenômeno, ela é interessante na clínica, né? Porque a clínica ela passa também, vamos dizer assim, de uma observação cega, né? E ela parte também dessa tentativa de tentar entender aquele fenômeno, né? E aí ele utiliza uma técnica de um ideólogo chamado Linneu, né? Que ele vem da técnica da botânica. O Linneu
é aquele sujeito, né, que ele consegue criar uma técnica de organizar a famílias de plantas, né? Então, ele começa a catalogar as famílias de plantas e ele cria uma técnica das famílias de plantas. Então, olha só, pessoal, o sofrimento psíquico, o questionamento psíquico, ele vem desse ato, primeiro, de catalogar e dividir as coisas em famílias, né? Então, a psicopatologia, ela é organizada nessa catalogação, né? Então, é o seguinte, essa organização dos tipos de mal-estar, dos tipos de sofrimento, ela é fundamental, né? Em doenças, né? Então, é o seguinte, você vai ter, então, vários tipos de doenças organizados em várias famílias de doenças. Então, isso é uma nosologia, né? Então, a gente chama esse conhecimento de catalogação e de organização de sintomas, né? Mas chamada de nosologia. Toda nosologia, ela não é só para catalogar e organizar sintomas, é para saber de uma etiologia também. Então, assim, se um sintoma ele aparece, né, um conjunto de sinais e sintomas da doença, por exemplo, da depressão, uma tristeza, uma agressividade, uma falta de prazer, se deveria para a PNL também organizar a etiologia, por exemplo, a causa disso, né, de onde isso vem, né? E aí o termo também diagnóstico, né? A ideia de diagnóstico, que significa ler através, também vem disso, quer dizer, deve-se ler esse esquema, localizar esse mal psíquico na família de doenças e localizar essa etiologia para pensar, então, o diagnóstico, e esse termo ele vem por aí, né? Então, é interessante o seguinte, né? Que todo sintoma, ele vai servir como um signo de doença, né? Então, assim, ele é como se fosse, em psicopatologia, uma espécie de elemento mínimo de uma linguagem psicopatológica, né? Então, conforme os fenômenos vão se dando e vão se organizando, vão se dando, então, uma linguagem, né? O nome do sintoma, né? O nome da doença. Então, é o seguinte, por exemplo, eu não posso dizer que, por exemplo, se o sujeito escuta vozes, né? Ali é só um elemento da chamada sofrimento mental. Ele não diz o que é, né? Então, escutar vozes é só um elemento. O diagnóstico ele vai dar um conjunto dos elementos, ou seja, um conjunto dos sintomas, né? Então, assim, o sintoma ele é só um sinal. E a organização desses sintomas, né, em famílias e a lógica que ele oferece, que vai dar, então, o diagnóstico, né? Então, essa tentativa objetiva de tratar o sintoma, a gente chama que é uma abordagem do nosus, né? Ou seja, uma forma objetiva de tratar a doença mental. Se eu penso que o sintoma ele é um sentido subjetivo, aí eu estou dando espaço para narrativa. Então, estou ocupado com que o sujeito, o sentido que cada um do sujeito vai dar para isso. Se eu dou esse sentido, eu trabalho com nosus ou então com objetividade. Se eu quero trabalhar então com o sentido desse sintoma, ele vem então com uma clínica da subjetividade ou então da terceira pessoa, né? As duas clínicas são totalmente possíveis e ela dispõe então de uma epistemologia específica para isso, né? Então, essa foi então a abordagem da doença mental do período antigo até PNL do período clássico, né? Da próxima vez a gente vai ver então sobre psicopatologia clássica. Vamos ficar por aqui. Um abraço para vocês. Até a próxima.